Você já deve ter ouvido muito essa canção. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. E é sobre Jó que a gente vai estar falando nesse vídeo, e sobre um princípio muito importante que muito provavelmente acontece com você e também acontece comigo, e é algo que a gente precisa ter muito bem resolvido, muito bem solucionado dentro da gente. Uma mentira dita, repetida muitas vezes, em algum momento acaba se tornando uma verdade. Pois é, a Bíblia diz que os amigos de Jó vieram até ele durante aquele processo tão doloroso que ele estava passando para dizer: olha, isso aí que você está passando pode ser consequência de um pecado que você cometeu. Isso aí que você está passando pode ser consequência de algo que você deveria estar fazendo e não está. Isso aí que você está passando pode ser porque você deixou de perceber algo que você não percebeu. Resumindo, isso aí que você está passando é culpa sua. E quantas vezes isso não acontece com a gente hoje? Muitas vezes o Senhor nos coloca ali em situações, Ele não, propositalmente Ele nos faz passar por processos tão necessários para que nós amadureçamos nele, para que nós cresçamos nele, para que, assim como Jó, nós deixemos de conhecer o Senhor só de ouvir falar e passemos a conhecê-lo por quem de fato Ele é. Da mesma forma que fizeram com Jó, muitas vezes acontece conosco hoje também. Essa frase, ela parte do princípio de que se você tem uma convicção, uma certeza, e o contrário, o oposto disso começa a ser martelado na tua cabeça ali constantemente sem cessar, em algum momento você vai começar a se questionar. Você vai começar a pensar que talvez você esteja errado, que a tua convicção esteja errada. Você começa a duvidar do processo que Deus te colocou. Você começa a duvidar se foi realmente o Senhor que falou contigo, se foi realmente o Senhor que te colocou naquela situação, no meio daquele processo propositalmente. Deixa eu falar uma coisa pra você. O mesmo Lúcifer que ficava martelando no ouvido de Jó, aquele processo de Jó duraram anos, mas o mesmo Lúcifer que ficava lá soprando no ouvido dele: olha, abandona teu Deus, olha, amaldiçoa o teu Deus, olha, Deus não se lembra de você, olha, Deus não está com você, olha, Deus te abandonou, olha, a culpa é sua, olha, foi você que causou tudo isso, olha, você poderia ter feito algo para evitar isso e você não fez. O mesmo Lúcifer que soprava no ouvido de Jó todas essas mentiras é o mesmo Lúcifer que sopra no teu ouvido hoje, no meu ouvido hoje. Mas assim como Jó, nós não podemos permitir que essa mentira, repetida para nós continuamente tantas vezes, acabe encobrindo a verdade absoluta que Deus soprou dentro de nós, no íntimo do nosso ser. Tentaram culpar Jó pelo que ele estava passando, tentaram fazer ele acreditar que o que ele estava passando era culpa de um pecado que ele havia cometido. Mas ao contrário do que muitos achavam, Jó foi submetido àquele processo para que após aquele processo ele saísse transformado e amadurecido com uma mentalidade transformada pelo próprio Deus. Porque a própria Bíblia diz que ao final daquele processo Jó abre a boca e diz: antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora eu conheço o Senhor por quem Ele é.
O processo que Deus permitiu que Jó passasse foi proposital para que Jó conhecesse verdadeiramente o Deus ao qual ele dizia servir. Foi proposital para que Jó amadurecesse, para que Jó mergulhasse no mais profundo de Deus. E eu sinto te dizer que esse mais profundo de Deus que hoje nós oramos e buscamos, ele está diretamente ligado a muitas vezes processos dolorosos, se não na maioria das vezes, se não sempre. Mas deixa eu te falar uma coisa, que da mesma forma que Deus estava lá, com os olhos fitados para Jó, hoje também o Senhor está com os olhos fitados para mim e para você. E isso não muda, a não ser que nós permitemos que mude. Então, mesmo com muitos sopros, Jó, ele não se curvou àquelas mentiras. Jó, ele não permitiu que aquela mentira se tornasse uma verdade dentro dele. Ele resistiu até o fim. Os amigos dele estavam lá martelando para ele: olha, isso é culpa sua. A mulher de Jó olha pra ele e diz: olha, amaldiçoa que teu Deus aí, morre logo, não tem mais jeito. Gente, Jó era um dos maiores homens, um dos homens mais poderosos do mundo. Jó era rico, Jó era próspero, Jó era conhecido. E de repente Jó estava, veja bem, a Bíblia diz que ele estava morando no meio do lixo, sem nada, cheio de coberto de feridas. Veja aqui a situação, o contraste, a mudança de realidade. Foi algo extremo, mas ainda assim Jó resistiu. Eu não amaldiçoo o meu Deus, eu não me volto contra o meu Deus. Eu não me prostrarei a essas mentiras que estão tentando implantar na minha cabeça. Eu vou permanecer lutando, resistindo até o dia em que o meu Deus permitir. E o fim da história você já sabe. A recompensa veio, e veio em porção dobrada. Então, assim como Jó, Deus vai permitir que você passe por processos para que, ao passar por esses processos, você entenda que muitas verdades que você achava conhecer, na verdade você não conhecia. Porque quando você é submetido ao processo, você cria uma maturidade que você começa a entender que aquilo que você tinha tanta convicção que conhecia, na verdade você achava que conhecia. Porque é só no meio do processo que você conhece de fato. É só no meio do processo que você amadurece de verdade, sabe? Então, Deus permite propositalmente isso para que nós conheçamos Ele. Para que nós compreendamos a magnitude, a grandiosidade do Deus ao qual nós dizemos servir, que nós afirmamos com tanta certeza, com tanta firmeza. E ao final do seu processo, assim como Jó, você vai olhar e vai dizer: antes eu ouvia, eu cria só de ouvir falar, mas agora eu o conheço por quem de fato Ele é. Quando nós estamos caminhando com Cristo, quando nós estamos atravessando ali jornadas que o próprio Deus propositalmente nos coloca, vão aparecer pessoas, situações para tentar nos fazer acreditar que nós estamos errados, para tentar nos fazer acreditar que as nossas convicções estão erradas, para tentar nos fazer duvidar do nosso processo. Vão aparecer. Os melhores amigos de Jó foram aqueles que estavam ali dizendo: olha, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. Vê aí, avalia aí, puxa aí na tua memória pra ver se tu não deixou de fazer alguma coisa. Olha, tu tá passando por isso aí porque tu deveria estar fazendo isso aqui. Mas na verdade Deus falou pra você não fazer isso aqui, você fazer isso aqui vai na contramão do que todos estão dizendo pra você fazer. E aí, como é que você faz? E aí nós temos que aguentar o tranco da responsabilidade de ouvir a voz e seguir essa voz. Foi isso que Abraão fez e foi isso que Jó fez. Estavam ali apontando, ó. Apontando, 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 apontando. Mas ele sabia quem tinha falado com ele. Ele havia ouvido a voz e não as outras pessoas. Ele havia ouvido a voz e não os familiares dele. Então ele tinha a opção de ceder à pressão das outras pessoas ou continuar ouvindo a voz que havia falado com ele, que ele tinha tanta convicção. Então nós precisamos aguentar ali o tranco da responsabilidade de continuar seguindo a voz que um dia nos chamou, de continuar seguindo a voz que um dia nos direcionou.
de continuar seguindo a voz que falou conosco, não com eles. Então não tem como eles entenderem algo que foi falado para você, única e exclusivamente. Você consegue entender? Então nós temos que tomar uma decisão, porque na verdade, no fim das contas, tudo parte da nossa decisão. A mentira vai continuar sendo martelada e dita para nós, repetida muitas vezes. Mas nós temos a opção de permitir que essa mentira se torne uma verdade dentro de nós. Ou permitir, confiando e acreditando na voz e seguir a verdade que foi dita pelo próprio Deus aqui, dentro de nós. Então aguenta o tranco, porque você não tá só. A partir do momento que o Senhor nos chama e Ele nos coloca ali em processos que nos conduzirão a conhecer Ele por quem de fato Ele é, Ele está lá, da mesma forma que Ele estava com os olhos fitados em Jó, Ele está também com os olhos fitados em nós. Nós só precisamos aguentar o tranco da responsabilidade de dizer, não, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem foi que falou comigo, eu sei o que Ele disse, e eu vou continuar seguindo a voz que um dia me chamou e que insiste em me chamar, e eu vou seguir essa voz. Muitas vezes vai ser difícil, vai. Muitas vezes você vai ser incompreendido, incompreendida, vai. Mas em algum momento você até pode se questionar, será, Senhor? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Será que isso não é coisa de mim mesmo? Será que é o Senhor mesmo? Será que não sou eu? Será que essas pessoas não estão certas? Será que eu não devo reavaliar? Será que eu não devo mudar o trajeto? Reformular a rota? Será? E não se sinta culpado quando isso acontecer. Mas quando isso acontecer, esteja atento e alerta, ligado aqui, ó, com o Espírito Santo, porque é Ele quem vai te dirigir. É Ele quem te mostra, é Ele que te direciona. Então, quando esses questionamentos baterem na tua cabeça, seja sábio para entender o que é a voz, o que é a verdade e o que é a mentira que está sendo soprada dentro de você. E a partir do momento que o Espírito Santo te dá a capacidade de identificar, você, ó, joga fora e continua seguindo a voz que soprou aquela verdade absoluta dentro de você, aquela voz que só você ouviu, aquele direcionamento que só você recebeu lá no teu secreto, do teu pai, dentro do teu quarto. Independente de quantas vezes a mentira seja soprada e repetida para você, não permita que ela se torne uma verdade. Independente de quantas pessoas cheguem para você para dizer que você está errado, que é culpa sua, que você poderia ter evitado, que você poderia fazer diferente, que você poderia solucionar de outras formas, continue sendo dirigido pela voz que um dia te chamou, que falou aquele algo específico para você aqui dentro de você, na tua intimidade com o próprio Deus. E assim como Jó, não retroceda no seu processo. Assim como Jó, pega firme. Continua caminhando. Ele prometeu que nós não estaríamos só e Ele tem cumprido essa promessa dia após dia. Ele tem cumprido essa promessa. Nós não estamos sozinhos. Jó não estava sozinho e nós não estamos sozinhos, porque você pode ter certeza que se Jó estivesse sozinho, ele não teria conseguido passar por tamanho processo. Se Jó estivesse sozinho, ele não teria conseguido passar por tanta dor. Mas porque ele não estava só, ele perseverou até o fim. E qual que foi a recompensa de Jó? Dupla honra. A Bíblia diz que o Senhor recompensou a ele duplamente tudo que ele havia perdido. E assim como Jó foi recompensado, nós também somos recompensados sempre que nós decidimos permanecermos fiéis à voz que um dia nos chamou. Oi, meu amor. Tá, menina, a mamãe tá gravando um vídeo, tá bom? Tá, minha janta, viu? Mamãe vai já ajeitar sua jantinha, tá bom? Tá bom, mamãe. Vai beber água. Então o recado hoje é, aguenta o tranco. Aguenta o tranco do processo. Você não está só. Você não está só. Permaneça confiando na verdade que o próprio Deus soprou dentro de você. E assim como Jó, a recompensa virá e não tardará. Valerá a pena, porque a recompensa dele não é como a nossa não, que acaba, que tem fim. A recompensa dele é eterna. Jó foi honrado.
E se você permanecer fiel à voz que insiste em te chamar, a verdade que o próprio Deus soprou dentro de você, você pode ter certeza que tem honra esperando você logo depois desse processo. Tem honra esperando por nós logo depois desse processo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Desde já eu quero te pedir, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, bora remar junto, bora crescer mais e mais em Deus. Eu te convido. Muito obrigada por estar comigo nessa jornada. Até a próxima, em nome de Jesus.